Olá, meus amados, graças e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo, mais um estudo bíblico da Igreja Metodista, o Jardim Redentor, pastora Janete Magalhães da Silva. Vamos estar falando hoje sobre Gênesis 11, 12 e 13. Um breve resumo desses 3 capítulos. Bom, Gênesis 11 fala sobre a construção da Torre de Babel, a confusão de línguas, a descendência de Sem, e revela mais uma vez a humanidade recebeu um castigo por causa da desobediência. Nós vemos aí em Gênesis 11 a construção da Torre de Babel, o período onde houve o juízo de Deus sobre a cidade de Babel, por causa da corrupção. Aqueles homens criaram aquela torre ali justamente para alguns falam até que eles construíram para tentar se vingar de Deus pelo que Deus tinha enviado do dilúvio, Outros falam que eles construíram para mostrar o poder do homem na terra, E nós vemos também a confusão de línguas, onde Deus ali naquele momento, a partir daquele erro, a partir daquele pecado, Deus coloca vários idiomas. A Bíblia fala que Deus ele lança ali que cada um não será compreendido conforme a linguagem do outro, Isso está em Gênesis 11, do 5 ao 9. E fala um pouco também sobre a descendência de Sem, os semitas, que são o filho de, Sem é um dos filhos de Jacó, de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós vimos também anteriormente que Cã foi aquele que foi amaldiçoado por seu pai Noé, porque ele viu a nudez de seu pai. Diz a palavra de Deus que ele se embriagou, Noé se embriagou com vinho, e ali Cã ele meio que faz um alarme, humilha o pai, fazendo com que outras pessoas viessem ver aquela condição do pai. E aí Sem, ele chega, cobre seu pai, e aí você vê que há o cuidado de Sem com o seu pai. Por que Cã ele não foi lá e cobriu seu pai? Poderia até ter comentado com seus irmãos, mas ele preferiu chamar os seus irmãos para ver a nudez do seu pai, com a intenção de humilhá-lo. Então a palavra de Deus diz que Noé ele amaldiçoou Cã, A descendência de Cã é amaldiçoada, e a de Sem é a descendência ao qual que nós vamos ver futuramente, que vai vir o pai da fé. Nós vamos falar um pouquinho dele hoje, que é Abraão, chamado de pai da fé, amigo de Deus, Vai vir outras pessoas importantíssimas no contexto bíblico, no contexto não só histórico, mas espiritual também da nação de Israel, até a chegada de Jesus, o Messias, no qual ele também é um semita, é descendente de Sem, tá bom? No capítulo 12 já, nós vemos uma coisa muito importante, que fala sobre o chamado de Abraão. É interessante que todos os 11 primeiros capítulos da Bíblia, foi aproximadamente um período de mais de 2000 anos, Deus, como Criador, ele se relacionou com as nações de maneira generalizada, Em Gênesis isso muda, De que forma isso? Vamos dar um exemplo. Anteriormente ele falava, chamava Adão, tratava diretamente com Adão. Veio o pecado da humanidade, e aí então Deus ele começa a tratar a humanidade de uma maneira generalizada. Até que veio Noé, teve toda a história que nós já conhecemos, Só que quando chega em Gênesis 12, Deus ele trata de uma maneira muito íntima com um homem, E isso ele vai nos mostrar a intimidade, de Deus, a obediência também deste homem que nós vamos estar falando, E a partir daí surgem os principais, vamos dizer assim, os pais da fé, O pai da fé, conhecido como Abraão, mas aí vem também os descendentes, Vem Abraão, Isaac, Jacó, E vem José também, um grande homem também, que teve uma influência muito grande na história de Israel. Qual é o objetivo de Deus de chamar nesse momento um homem em específico? Tratar diretamente com um homem, e não de maneira generalizada com a nação. Na verdade, o que ele queria era o quê? A promessa já de criar uma nação abençoada, a nação de Israel, não é isso? Então, assim, nós vemos que Deus ele tem esse cuidado
de levantar um homem, e esse homem, ele, na verdade, ele foi um influenciador do tempo dele. Muitas pessoas conheceram ele, né? Quem não conheceu ouviu falar, e ele até hoje, né? A palavra de Deus diz em Hebreus, né, que conta do Abraão, né, que foi chamado amigo de Deus. A Bíblia fala que ele foi o único homem que foi chamado amigo de Deus. Então ele tinha uma relação, uma intimidade com Deus, tá? E aí nós vemos Gênesis, né, contar essa história, o chamamento de Abraão, né, porque Deus, ele queria criar uma aliança novamente com a humanidade. Nós vamos ver mais para frente que isso é interessante, porque tem relação até mesmo com a vinda de Cristo. Que coisa tremenda, né? A gente vê uma coisa lá de trás do patriarca, né, chamado patriarca Abraão, o pai da fé. Deus, quando chama ele, já tinha indícios de que ele levantaria um homem, né, para salvar a humanidade. Ele quer todo tempo se relacionar. A verdade é que nós nos separamos de Deus, né, devido aos nossos pecados. E não é só hoje, no tempo de hoje, desde Adão. Adão se separou de Deus. Não foi Deus que separou de Adão. Porque quando a Bíblia fala que Adão pecou, que ele tentou se esconder, Deus o procurou. É tão interessante porque Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele sabia onde é que estava Adão. Mas por que ele chama Adão? Porque ele está dando a oportunidade, né, de relacionamento para Adão. E ali nós vemos que Deus se aproxima de Adão, mas Adão já estava afastado de Deus por causa do pecado. E voltando aqui para Gênesis 12, nós vemos aqui que Deus, ele chama Abraão. E aí é uma passagem muito conhecida, né, uma palavra muito conhecida, muito difundida, muito espalhada, vamos dizer assim, né, no meio evangélico, que é a promessa de Deus para Abraão. E qual foi essa promessa? Essa promessa está lá em Gênesis 12, 1. Fala sobre Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da sua casa, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí nós já percebemos o que? A total obediência / dependência de Deus. Porque Abraão, para cumprir isso aí, para obedecer isso que está escrito na palavra de Deus, ele precisava principalmente obedecer. Eu tenho que obedecer. E para eu obedecer, eu preciso renunciar a muitas coisas. E é essa como é que eu posso dizer? É essa que é a questão principal desse texto. Quando a Bíblia fala: deixa aquilo tudo para trás, sai da tua terra, sai da sua parentela, porque Abraão era um homem rico. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente, quando falarmos, não nesse estudo, mas em outro estudo que nós vamos estar falando sobre o sacrifício de Isaac, nós vamos entender o porquê que Deus pediu Isaac como sacrifício. Né? Porque muitas pessoas se perguntam: poxa, mas Deus deu Isaac para Abraão? Abraão já era avançado de idade, Sara, sua mulher, ela não podia gerar filhos. Nós vamos falar isso futuramente, né? Mas é só para poder esclarecer. E aí nós percebemos que tem uma relação com a origem de Abraão, né? Abraão, ele era um homem que nasceu, ele veio da terra de Ur dos Caldeus. Era um povo muito idólatra, era um povo muito idólatra, e eram povos que eles eram povos que sacrificavam crianças, né? E aí nós vemos por que Deus cobra isso de Abraão, cobra o Isaac, cobra o filho da promessa, né? Porque na verdade ele sabia que Abraão já tinha um costume nele, naquela terra, envolvido, impregnado nele por causa da cultura daquele povo, o sacrifício de crianças. Mas voltando para cá, vamos lá. Deus faz promessas a Abraão. Qual é a promessa? Consequentemente, a bênção pela qual as famílias da terra seriam abençoadas é a própria justificação pela fé, que traz consigo todas as outras bênçãos da salvação. Então, aqui nós estamos entendendo que a bênção que foi instituída em Abraão, nós percebemos que essa bênção ela viria não
apenas para a nação de Israel. Futuramente, Jesus Cristo estaria abrindo as portas dessa bênção para toda a humanidade, até nos alcançarmos. Tá? Esse texto de Gálatas que diz: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, pois todos são apenas um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa interessante, né? Se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, obedecermos a lei, os mandamentos de Deus, obedecer aquilo que Jesus veio ensinar na terra e veio falar, a Bíblia nos fala em Gálatas 3:29 que nós somos descendência de Abraão segundo a promessa. Olha que coisa interessante, né? E nós vemos também a obediência de Abraão. Porque quando Deus chama, né, Abraão precisava tomar uma atitude, ele saiu de sua terra. A palavra de Deus diz que ele saiu e partiu para Harã. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, né? E depois, né, da morte de seu pai, ele partiu e chegou em Harã. O seu pai, Terá, né, talvez você conheça esse nome, Terá é o nome do pai de Abraão, né? E aí, após a morte de seu pai, ele parte para Harã, uma terra, né? E aí ele levou consigo o seu sobrinho, ele levou parte de sua família, né? Ele levou a sua esposa, obviamente, Sarai, né? Sara, antigamente ainda chamada de Sarai. Nesse tempo Abraão ainda era Abrão, né? Deus ainda não havia mudado o nome dele. Ele leva Ló. Ló era o seu sobrinho, né? E levam todos os seus bens e seus servos. E aí eles partem para a terra de Canaã. A Bíblia diz que ele atravessou aquela terra, né, a terra de Siquém, foi até o Carvalho de Moré. E ali naqueles carvalhos de Moré era uma área que era uma área cultuada, que eles faziam, os cananeus eles faziam um culto a deusas da fertilidade. Então aquele lugar era um lugar de idolatria pagã. Não era idolatria, idolatrar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, era uma idolatria pagã. Eles adoravam ali por causa daqueles carvalhos de Moré, eles adoravam, acreditavam que ali era o habitat, ou era o local onde o Deus ou a deusa da fertilidade se manifestava. E é interessante que Abraão usa aquele lugar para edificar um altar ao Senhor. A palavra diz que ele usa aquele lugar, consagra aquele lugar a Deus, né, que viria a ser futuramente a terra prometida, anos mais à frente. Tá? Mas, e aí Abraão ele continua obedecendo a Deus. E o que Abraão faz? A terra naquele local estava muito desgastada, né? E aí Abraão ele precisava expandir, ele precisava sair daquele lugar. E aí numa jornada de fé ele percorre aproximadamente 2.400 quilômetros, sem saber para onde ele ia, na verdade, né? Ele peregrinou numa terra alheia, uma terra de inimigo. E a palavra de Deus que diz em Hebreus 11:8, a partir do 8, diz que pela fé ele, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde ele receberia por herança. Olha que coisa tremenda. Então ele, sem saber, obedecendo a Deus, ele estava indo para um lugar que ele receberia aquela terra como herança futuramente. Tá bom? E nós chegamos em Gênesis 13. Gênesis 13 mostra um pouco de conflito, um verdadeiro conflito entre Abraão e Ló. A Bíblia nos mostra que ocorreu uma separação entre Abraão e Ló. E isso nos revela uma ocasião, né, em que Deus ele prometeu a terra de Canaã para Abraão. E aí mostra um pouco também sobre a passagem de Abraão pelo Egito, né? Porque quando Abraão ele foi para o Egito, a palavra de Deus diz que ele mentiu, né? Ele mentiu, na verdade a palavra é essa, ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E é interessante que Sara, né, era uma mulher avançada em idade. Isso me faz pensar, porque Deus já havia prometido, ele falava,
vou te dar uma grande nação. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e te farei de ti uma grande nação. Ou seja, ele já tinha saído, já tinha recebido a promessa, já tinha saído. Quando ele vai para o Egito, eu entendo que sobre ele já havia uma promessa, porque Deus já havia o chamado, né? Deus já tinha chamado ele, e aí ele recebe essa promessa e parte para o Egito. E é interessante que ele mente dizendo que Sara é sua irmã, com medo do que aqueles homens viessem a possuir Sara e viessem matá-lo, para poder ficar com Sara, tomar sua esposa. E a palavra de Deus diz que Abraão ele mente. Só que ali, aquela mentira, né, e a gente sabe disso, nenhuma mentira ela dura para a vida toda. Toda mentira ela tem um tempo, um prazo de validade. E aí Deus mostra na palavra dele que Abraão é descoberto. E a terra do Egito foi tomada por diversas enfermidades, enfim, calamidades. E aí o faraó ele descobre que Abraão havia mentido e expulsa. Abraão ele sai da terra do Egito de uma certa forma, de uma forma vergonhosa. Ele sai praticamente expulso da terra do Egito. E aí quando ele sai do Egito e continua, e aí começa o conflito com seu sobrinho Ló. Por quê? Era um período, um local seco, né, de clima, e já não havia pastagem suficiente. A Bíblia fala que Abraão era um homem rico. Ló, seu sobrinho, idem. Então, imagine você, eram muitos rebanhos. O rebanho de ambos era muito grande. Então, o que acontece? Já não existe alimento para eles. E os servos de Ló começam a reclamar com Ló. Não está dando, não está. Começam a criar uma intriga. E a palavra diz que essa convivência entre os dois já começa a ficar desgastada. E aí o que Abraão faz? Ele chega e fala para Ló: Ló, é o seguinte, trazendo para nossas palavras, né? Ló, é o seguinte, você vai escolher para onde você vai. O lugar que você escolher, eu vou para o lado oposto. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Abraão dá a oportunidade de Ló escolher para onde ele queria ir. Por quê? Porque Abraão estava dependente de Deus. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer mais no futuro, ou com a escolha dele, se ele ia tomar uma atitude, uma escolha errada, porque ele estava dependendo completamente de Deus. Diz a palavra de Deus que Ló escolheu ir para um local onde as campinas, onde o pasto, onde a mata, vamos dizer assim, o pasto para o rebanho era muito verde, que eram as campinas de Gomorra, de Sodoma, aquela região dessas duas cidades. E diz que Ló ele vai escolher. Abraão fala o seguinte: então eu vou para o outro lado. E aí houve essa separação, né? E Deus promete novamente, né? Deus trazendo mais uma vez após isso a promessa sobre a vida de Abraão, em Gênesis 13, que vai do 14 ao 18. Então nós vemos nitidamente que Deus ele tem promessa para Abraão, mas toda promessa ela tem uma condição. E essa condição básica para que uma promessa aconteça na nossa vida é a obediência. É a dependência de Deus. Porque Abraão ele poderia simplesmente escolher o lado. Ele era tio. Vamos dizer que ele teria prioridade na escolha. Mas o que acontece? Abraão ele permite que Ló escolha. Ele permite que Ló escolha o local onde ele quer ir. Porque ele está confiando em Deus. E como eu falei, né, a Bíblia diz que Ló foi pelo que os olhos dele viu. E nessa hora nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos ir não pelaquilo que os nossos olhos veem, os nossos olhos naturais veem, mas nós precisamos ir para caminhos onde os nossos olhos espirituais, onde os olhos de Deus mandam nós irmos e nós vamos e seguimos. Porque Ló ele fez uma escolha errada, ele acreditou naquilo que ele estava vendo, mas Deus tinha uma promessa muito grande, muito maior do que campinas verdejantes para Ló, né? Ele tinha uma bênção muito maior para Abraão.
Esse estudo é basicamente isso. Que Deus te abençoe, que Deus abra teu entendimento, que Deus possa iluminar a sua mente, que você possa pegar esse texto, esses 3 capítulos e aprofundar, porque são coisas que nós conseguimos extrair muitas coisas boas desses textos. São textos muito importantes, né? Aqui no vídeo não tem como a gente falar muita coisa, mas eu creio que se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar nos canais da igreja, do WhatsApp, enfim, deixa seu comentário aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo para ajudar, não de divulgação do meu trabalho, porque eu estou aqui para fazer a obra de Deus, isso aqui é para a igreja, é para o Senhor, é para a obra de Deus. Então, que você ajude a divulgar a nossa igreja, a Igreja Metodista no Jardim Redentor, pastora Janete Magalhães da Silva. Nós estamos lá fazendo esse trabalho. E nesse período de quarentena, né, o que nós podemos tirar de proveito, o que nós podemos tirar de bom, de ensinamento desse texto? Não olhe pelo aquilo que teus olhos estejam vendo, como Ló fez. Não olhe pela situação. Ló olhou pela situação, ele falou, nossa, aqui está muito seco, o que eu vou fazer aqui? Eu vou para aquele lugar verde, bonito, onde tem pasto, onde meu rebanho, as minhas ovelhas, elas vão poder pastar, o meu gado vai poder pastar, vai ter alimento, então lá eu vou estar bem, eu vou prosperar. Ló, ele foi pelo aquilo que os olhos dele naturais viram. E nós estamos vivendo um período difícil, né? Onde os nossos olhos naturais não nos permite, talvez, olhar com uma esperança, mas só olhar desgraça, tristeza, pessoas queridas partindo, sendo ceifadas, né, as vidas sendo ceifadas por essa doença. Mas eu quero te dizer, seja como Abraão, tenha fé, olhe não como Ló, que olhou para o que ele estava vendo, porque nós só vemos desgraça, mas olhe como Abraão olhou, olhe para as coisas boas, olhe para a esperança, tenha esperança em Deus. A palavra é essa, esperança, e essa esperança vem do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem guardado o seu povo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não olhe pelo que teus olhos estejam vendo, mas olhe com os olhos espirituais. Vá para onde Deus está te mandando ir. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.